Nós vamos dar início e hoje nós estamos com o Emir e a Nathalie, que são dois irmãos preciosos que têm estado com a gente às vezes aqui, e eles vão nos conduzir aí em um cântico e depois eles vão cantar duas músicas para nos edificar. Aí depois nós teremos aí a reflexão bíblica que o professor Bitum vai fazer para a gente, e aí logo em seguida então teremos a palestra com o Dr. Mauro. O reverendo Davi, agora no final da tarde, me ligou pedindo desculpas, mas eu até coloquei no grupo, né, em que ele justifica uma questão pessoal e que não poderia estar aqui, mas garantindo que no próximo evento ele estará conosco. Aliás, não, no outro, em novembro, porque em outubro será o Marcos Ebelin, que vai falar com a gente sobre design inteligente, especificamente sobre design inteligente. É um pedido dos professores, né? Um grupo estava aí pedindo, então ele virá para falar sobre isso, né, Marcos? Né? E aí, em novembro, o Dr. Davi vai então falar com a gente sobre o suicídio, um tema que tem preocupado a todos nós, né? Tá bom? Então vamos, Emir e Nathalie. Boa tarde, gente. Que prazer estar de volta aqui com vocês. Queria cantar uma canção que fala sobre a natureza. A natureza adora a Deus, né? Todos adoram a Deus, inclusive a natureza. Interessante. E fala sobre isso. Vamos cantar juntos, então? Mudei um pouquinho o ritmo, só para ficar um pouco o clima de final de tarde, sexta-feira, todo mundo querendo ir para casa. Uma bossa nova. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos mudar de tom. Do início. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Incomparáveis,
incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Pra mim. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças Com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças, dê graças, dê graças. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes
saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. E o coral? Sou feliz, Sou feliz com Jesus, com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte, embora me assalte o cruel Satanás E ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, Sou com Jesus, com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida, A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Então, Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo, Jesus falando. Eu não vou ler para não tomar todo o tempo, mas Jesus conta 3 parábolas, uma delas, a partir do versículo 11, fala acerca do filho pródigo. Ah, melhor.
dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dá a minha parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. E aí o filho mais moço foi para uma terra distante. Lá na terra distante ele gastou tudo o que tinha. E aí chegou um determinado momento, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele estava comendo, como a Bíblia diz, as alfarrobas dos porcos. Ele se arrepende e diz: eu vou voltar para casa, porque na casa do meu pai qualquer escravo é tratado melhor do que eu sou tratado aqui. E ele volta, e quando ele está quase chegando na porta, o pai sai, o recebe, ele começa a ensaiar um discurso de perdão, não era isso que eu queria, não foi bem assim. O pai simplesmente o abraça, põe o anel de volta, as roupas, etc., etc., manda matar o melhor novilho e diz: olha, vamos ter festa aqui. Chama uma banda e alegria no arraial. E, muito feliz nisso, veio o filho mais velho. O filho mais velho perguntou: mas o que está acontecendo? E um dos empregados disse: o teu irmão, ele voltou e o teu pai mandou fazer uma festa. O filho mais velho, ao invés de se alegrar, ele fica chateado, diz: não estou entendendo isso. Como assim? Não é possível, porque eu estou aqui trabalhando de sol a sol, estou fazendo tudo certinho, nunca faltei, estava doente, mas eu vim, fiz tudo que meu pai mandou, estava tudo certo. Esse aí vai, gastou tudo, não quis saber de nada, ainda volta e ainda tem festa. E aí ele vai conversar com o pai, diz: pai, eu estou com o coração assim, assim. Aí o pai diz: filho, eu é que agora não estou entendendo. Por que não? Porque tudo que tem aqui é teu. Tudo que eu fiz, toda essa fazenda, você poderia matar um carneiro, um cordeiro, um boi, o que você quisesse. Tudo que eu tenho é seu. Você não fez por quê? Eu acho que agora é o momento da gente se alegrar. Agora é o momento da gente estar feliz, porque o teu irmão estava morto e ressuscitou, reviveu. Então é motivo de festa. Essa palavra já foi muito falada, já foi muito dita. Eu já ouvi um pastor falando sobre isso. Ele chamou a parábola do terceiro filho, e ele constrói a pessoa de Jesus a partir de um terceiro filho. O outro constrói sobre a parábola do pai amoroso, e várias interpretações, né? E você certamente já conhece bem esse texto. Mas eu queria falar sobre uma interpretação que eu achei muito interessante, né? Que nem Henry Nouwen fala muito do ministério de pai. Ele diz: nós temos que ser como o pai, sempre de braços abertos, para receber tanto o filho que volta quanto o filho que fica. Enfim, são várias interpretações. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que o filho mais novo chega para esse pai e diz assim: pai, eu gastei tudo, eu estou em dívida, eu estou em débito, eu estou com saldo devedor. E o pai olha para ele e diz: eu não sou um pai de contabilizar débitos. E aí vem o filho mais velho e apresenta, põe todas as fichas, dizendo assim: olha, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, sempre fui. E o pai olha para ele e diz: eu não sou um pai que contabiliza créditos. E me parece que esse pai ensina uma lição, que a vida não é uma lógica de créditos e débitos, de perdas e ganhos, de positivo e negativo, de chegar no final da vida e ele, um Deus Pai, que chega e diz: o que é que você fez? Olha, teu saldo está positivo. Tenho 2 créditos ainda, eu vou gastar. Aí chega o outro: olha, está negativo. É claro que o contexto, ele está falando logo lá no versículo 1 e 2, ele está falando dos fariseus, os escribas. São eles que são religiosos pra caramba e que só são religiosos, mas não têm vida. Eles são o filho mais velho. Mas o importante aqui, que me chama muita atenção, é que a vida não pode ser contabilizada em perdas e ganhos. Deus não é um contador matemático e as lógicas humanas não cabem na graça e no amor de Deus. Não são capazes de serem contabilizadas, principalmente o que nós chamamos de graça. Esse amor do Pai não dá para chegar perante Ele pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Porque esse filho mais velho, ele começa quase que ter uma autojustificação. Ele não foi justificado por Cristo, é uma autojustificação. Ele olha e diz: pai, o senhor conhece alguém melhor do que eu? O senhor conhece alguém mais reto do que eu? Eu tenho dúvidas se eu preciso de salvação, eu tenho dúvidas se eu preciso até do senhor.
Porque parece que o filho mais novo, ele se arrepende entre os porcos. O filho mais velho, que era o cheio de débitos, saldo devedor, o nome no Serasa, etc., ele consegue chegar ao arrependimento que o filho mais velho, com todo o seu trabalho, com todas as suas regras, com todo o seu jeitão certo de ser, não consegue se arrepender, não consegue se alegrar, não consegue ser, muito menos entender a vida. E ele entra numa espécie de autojustificação, onde ele olha para si mesmo e diz, nossa, se Deus tivesse a visão que eu tenho de mim mesmo, eu não sei, eu acho que ele já me levaria com ele. Ou eu e Deus somos maioria. Ele não consegue olhar e se ver como pecador, carente, dependente do eterno. Pelo contrário, ele chega com as fichas no balcão e diz, olha aqui, ó, está vendo como eu faço, está vendo como eu sou, está vendo como eu trabalho, está vendo como eu sou o cara? Esse cara não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Então, por favor, isso aqui, eu sou o cara. Só que ele é absolutamente triste. Ele briga por besteira. Ele briga por um cordeirinho. Ele não consegue ver um cordeirinho para celebrar com aquelas pessoas que estavam lá. Ele não consegue abraçar o irmão. Ele não consegue chorar, dizer, eu senti saudades tua. Eu senti falta, você fazia falta aqui na fazenda do papai. Sabe que eu olhava todos os dias, cheguei a sonhar com você. Chegava, eu lembrava, sempre falava com o papai, a gente sentava à noite, na hora do jantar, e perguntava, será que ele volta? Será que ele está bem? Eu lembro quando a gente brincava junto. Nada, absolutamente nada. Ele é matemático, ele é racional, ele é lógico, ele é um contador por excelência. Não dá para a gente contar a vida assim. Não dá para contabilizar a graça. Eu tenho absoluta convicção que Deus já teve muitos motivos para me pôr fora dessa vida e fora da salvação. Eu já dei muito motivo para Ele me jogar fora. E todas as vezes que eu chego perto dele, e digo, Deus pode jogar como Pedro também o fez. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Ele olha e diz, não, vem aqui, eu te abraço, eu te amo. Eu digo, mas não faz sentido isso. Eu não mereço, não faz sentido. Pode jogar fora porque o Senhor está absolutamente certo. Os anjos vão cantar amém e dizer, ele mereceu mesmo. Ele mereceu, esse cara não vale nada. E eu diria, o senhor tem razão. Não tenho que falar nada, eu só olho e dizer, é verdade, senhor, pode fazer isso. Mas aí ele, como ele não é um contador da graça, um contabilizador da graça, um matemático lógico, ele olha e abraça. E diz, eu sei que você errou, eu sei que você fez, eu sei que você não vale nada. Mas eu gosto de você, eu amo, é um amor. E como que eu vou entender esse amor? Como é que eu explico isso? Como é que eu contabilizo isso? Como é que... Me parece que o que resta é celebrar a vida. É se alegrar com a vida. É olhar e dizer, apesar de mim mesmo, apesar de tudo, eu estou celebrando com o Pai. Isso vai ser legal, vai ser jóia, vamos andar, vamos fazer. Eu vou errar mesmo. Às vezes eu quero ir para essa terra distante. A terra distante é o lugar onde a minha vontade prevalece. O lugar distante é o lugar onde eu mando. O lugar distante é onde eu pego na direção. É Jonas, capítulo 1. Ele vai e empreende uma viagem para Tarsis. Eu quero ir no lugar que eu quero ser profeta, mas não onde o Senhor deseja. A mesma coisa o filho mais novo. Eu vou embora para um lugar distante. Onde é o lugar distante? O lugar distante é o lugar onde não está o pai. E o filho mais velho, apesar de ficar, também não entende a vida, não celebra a vida, não goza da vida. Então, encerrando, o que eu acho que nós precisamos cada vez mais, e é um exercício particular, de celebrar a vida, e seja qual for o momento que ela acontece. Não ficar contabilizando, porque o mundo moderno, racional, ele empurra a gente para sempre estar contabilizando, achando que a gente está perdendo tempo, achando que a gente está fazendo isso. Então, eu preciso acumular créditos. Eu tenho entendido que a vida com Deus é uma vida de comunhão, de relacionamento, de andar junto, de conversar, de obedecer, de se alegrar, de matar um cordeiro e comer, e estar com os amigos, estar no meio dos irmãos. Isso que é bom, isso que é gostoso, isso é vida.
Como eu conto isso? Não conta. Talvez isso que apavora a gente. No mundo moderno racional, a gente está sempre querendo contabilizar. O quanto eu fiz na faculdade, que é uma universidade, que é uma fogueira de vaidades, então isso, né? Quem tem mais títulos, quem escreveu o melhor artigo, quem escreveu o melhor livro, qual é o último livro, qual é a sensação. E aí eu começo a olhar para o meu irmão e não reconheço mais ele como filho do mesmo pai. Mas eu reconheço nele um concorrente, porque ele produziu um texto tão bom que não foi escolhido o meu, foi o dele, e aí o livro dele está sendo falado e o meu não, e ele conseguiu mais um título e eu não, e aí nós passamos a viver na fazenda do pai, o pai olhando para todo mundo e dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Quem ensinou para vocês essas coisas? De onde vocês tiraram isso? Por que vocês estão fazendo isso dentro da minha casa? Vocês estão loucos? Vocês querem pôr ficha na minha mesa? Que não estou entendendo. Explica melhor. Desenha. Porque assim, o que prevalece é o amor da casa do pai, o gozo, a alegria de estar com ele. Ponto. Como que faz isso? Não faz, se vive. Eu queria orar, então. Pai, que o Senhor nos ajude a entender essa graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esse amor infinito de Deus, o nosso Pai. Que o Teu Espírito medie, interceda, nos ajude a não ficarmos amargos na casa do Pai, nem desejarmos o lugar longínquo, distante, mas nos darmos por satisfeitos em gozar da presença do Pai, a presença bendita de Deus, o nosso Pai. Que como irmãos possamos viver assim na Tua casa, em alegria, com saudades uns dos outros, em festa, em celebração, simplesmente porque Ele vive. É em nome dEle, Jesus, nosso querido Senhor, que oramos agradecidos. Amém. 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 Queridos, recebemos o reverendo Mauro, agradecendo já a reflexão do professor Bitum. Então, Mauro, por favor, e já agradecendo por ele estar aqui substituindo o reverendo Davi, acredito que à altura, sem dúvida nenhuma, e vai poder contribuir muito com o tema que ele vai dividir conosco agora à tarde aqui. Muito bem, gente. Esse é só para a câmera, ou sai aqui também? Sai aqui? É porque eu não tenho a voz do Bitum, então só o Bitum tem a voz do Bitum, certo? Não é isso? Muito bem, gente. Estou aqui substituindo o Dr. Davi, não tenho qualquer competência para tratar o tema que ele ia tratar, certamente eu ia me enrolar todo. E meditando sobre o que falar com vocês, eu escrevi algum tempo atrás, ou melhor, estou tentando escrever um artigo que eu desenvolvi em palestra, que é uma teologia bíblica da vocação. Eu dei meu primeiro curso de teologia bíblica em 1994. Então, tem alguns anos que eu venho falando sobre esses temas relativos à teologia bíblica. E nós somos aqui professores, né? Professores cristãos dentro de uma imensa universidade, uma escola. E se há uma profissão nesse mundo que é quase que unânime que as pessoas vão reconhecê-la como vocação, é o magistério, não é? E eu queria então pensar nessa tarde com vocês sobre a relação desse nosso magistério, dessa nossa vocação, e pensar como é que a Bíblia fala sobre a vocação como um todo para o cristão. Porque nós, como cristãos, nós estamos envolvidos na vocação de ensinar, e alguns de vocês aqui eu conheço mais de perto, e convivo, e vejo assim, né, aquele coração palpitante pelo ensino, por tantas coisas, por tantos detalhes, e às vezes por tantas vidas, professores que se interessam em vidas. E há uma vocação anterior que precede toda a vocação, pelo menos para o cristão, que é a vocação do cristianismo. Aquela que o apóstolo Paulo diz que a gente deve andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E aí eu gosto de observar esses temas
na Escritura e pensar e meditar como é que essa nossa primeira vocação nos faz missionários em todas as nossas vocações, sejam elas quais forem. Então vai ser uma coisa mais meditativa nessa tarde, com a qual nós vamos aqui tentar lidar com essa questão da nossa vocação. Como é que a Bíblia ensina sobre vocação e como é que nós devemos ter essas luzes na Escritura a respeito de vocação. Primeiro, metanarrativa. É um termo que já é muito usado, muito comum. E a Bíblia é cheia de metanarrativas, essas grandes narrativas que estruturam ou que dão sentido à história. A história conta quem, quando, como, porquê, aonde, mas você precisa fazer o sentido da história como um todo. As metas narrativas, elas nos ajudam a entender a história como um todo. Às vezes elas são técnicas, por exemplo, dentro do meu campo de estudo, que é a teologia bíblica, o grande enredo da Bíblia nós dividimos em 4 partes. Ela é técnica, né? Ora, a Bíblia fala sobre o quê? Criação, a queda, a redenção e a consumação. Mas a maioria das metanarrativas, elas são narrativas mesmo. São histórias. E a Bíblia é cheia delas. Uma das mais belas, que eu não vou falar hoje, mas eu vou usar como introdução, por exemplo, é a metanarrativa do casamento. A Bíblia é uma história de casamento. Êxodo capítulo 19, Deus propõe ao povo de Israel casamento. Lá no capítulo 19 diz, eu vou fazer de você uma propriedade exclusiva. É o jeito que o Gildásio olha para Jamile. Não é assim? Ninguém põe a mão, põe. Põe a mão para você ver se ele não sai na bolacha. Essa ideia da propriedade exclusiva, é minha, ninguém coloca a mão. Deus propõe a Israel e Deus coloca então diante de Israel um contrato de casamento. Que são o quê? As 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, nos 4 primeiros mandamentos, Deus ensina a Israel, ou a noiva, como ela deve amar o noivo. Então, para ser bem narrativo, não é? O noivo diz para a noiva, olha, você não pode ter outro noivo. Eu sou o único noivo. Segunda coisa, mulher minha não anda com foto de outro na carteira. Não é? Não farás para ti imagem de escultura. Eu sou exclusivo. Você tem a mim, para que você vai olhar para a foto? Terceiro mandamento, seguinte, querida. Se você der um cheque sem fundo na praça, o nome que vai para o Serasa é o meu, nem Ciro dá jeito. Certo? Você toma o meu nome, agora o meu nome fica sujo na praça. 4º mandamento, guardarás o dia de sábado. O noivo está dizendo, querida, eu te amo, você me ama, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a gente faz coisa demais. Tem a casa, tem as crianças, tem a vida, tem da aula, tem tanta coisa. Vamos fazer um negócio, vai te abençoar. Tira um tempo exclusivo para nutrir o amor. Então, se você observar os 4 primeiros mandamentos, que no resumo da lei é amarás a teu Deus sobre todas as coisas, todos eles são sobre o quê? Exclusividade. A exclusividade da pessoa de Deus, a exclusividade da figura de Deus, a exclusividade do nome de Deus e a exclusividade do tempo para Deus. É uma metanarrativa. Por que é uma metanarrativa? Porque quando você continua a história, o que vai acontecer? Essa noiva trai o noivo, ela vai para a esquina rodar a bolsinha, o noivo pega, busca ela na esquina, leva ela para casa, ama do mesmo jeito, e quando você chega no fim da Bíblia, qual é a última história da Bíblia? No livro de Apocalipse? É um casamento. É uma narrativa que vai de Gênesis 19 até Apocalipse, contando a história do amor de Deus para com a sua noiva. Então essa é uma das metanarrativas, são várias metanarrativas que você vai achar na Bíblia. A que eu quero de fato explorar hoje é a metanarrativa da vocação, do nosso chamado. Hoje fala-se muito no mundo sobre espiritualidade. Essa palavra não está na Bíblia,
não existe espiritualidade na Bíblia, mas a gente entende o conceito. É aquilo que diz respeito aos nossos valores interiores, religiosos, etc, etc, etc. Mas se alguém me perguntar, Mauro, afinal de contas, você aí que é pastor e gosta desse negócio de Bíblia, de religião, não é? O que é espiritualidade nesse livro que você tanto preza? E aqui é a resposta da metanarrativa. Espiritualidade na Bíblia, minha definição é andar com Deus. Andar com Deus. Esse é o nosso chamado mais amplo, mais geral, o maior deles. Então, a minha tese é que dentro do contexto bíblico do relacionamento de Deus com o seu povo, que é a sua aliança, Deus chama os seus eleitos para andar com Ele. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado missionário. E eu acho importante levantar isso, porque quando a gente fala de chamado missionário, você sempre imagina o quê? Um indivíduo que é chamado para ser missionário. Tem que achar o pior lugar do mundo, né? Para ser um missionário de fato mesmo, tem que ser um lugar muito ruim. Fala sério. Se for um lugar mais ou menos, não tem graça. Por exemplo, eu advogo há anos que eu tenho um chamado para ser missionário nos Alpes suíços, e ninguém acredita. Certo? Mas eu tenho, é verdade. Né? É tão subjetivo, mas o fato é que nosso chamado missionário é onde a gente está. Às vezes o cara vai ser missionário na Conchinchina, mas ele não é capaz de dar bom dia para o vizinho dele. E ele quer ser missionário na Conchinchina. Ele não sabe andar com Deus em casa, e ele quer andar com Deus na praça pública. Ele não sabe andar com Deus em casa, e ele quer andar com Deus lá na Conchinchina. E a grande questão, queridos, é que não vai dar certo. Então, você que tem um chamado missionário, uma vocação de ser mestre, de ser professor, de ensinar, você precisa entender que você tem um chamado anterior a esse. E que se você não andar de modo digno dessa vocação, esse outro chamado, ele vai perder o sentido e ele vai tornar-se infrutífero. Então, a gente fica olhando as propagandas por aí, a gente acha que Johnny Walker inventou o Keep Walking, mas não é verdade. Keep Walking é uma mensagem bíblica, sem malte, mas é bíblica. Então, a espiritualidade cristã é exatamente em torno disso. Mas por que o Senhor diz isso? E aqui eu quero tentar mostrar para vocês aquilo que eu como professor acho belo, que é olhar as Escrituras e encontrar o conceito nas Escrituras. Como é que você caminha, como é que você entende isso? Quais são os primeiros passos? Uma primeira ideia explícita que você acha no texto da Bíblia está em Gênesis capítulo 5, numa genealogia, que é a genealogia de Adão. E é muito interessante, genealogias da Bíblia, elas não foram escritas para serem puladas, essa é a primeira lição, tá? Porque todo mundo pula a genealogia, Deus está vendo. Segunda coisa, elas não foram escritas para a gente fazer conta. As pessoas pegam lá, viveu 200, viveu 300, viveu 400, faz uma continha, descobre que dia e horário Deus criou Adão, não foi feito para isso. Mas elas foram feitas para nos chamar a atenção a certos detalhes, principalmente porque na narrativa, na prosa, elas são repetitivas. E o fulano fez, e deu a luz, e nasceu, e etc., e morreu, e fez, etc. E você vai lendo aquela genealogia, no fundo todo mundo morre, até que chega um versículo que um cara não morre. E é exatamente esse que está aí, eu espero ainda na tela. Andou Enoque com Deus, e aí você esperava assim, e ele morreu, mas ele não morreu. Ele andou com Deus e ele já não era, porque Deus o tomou para si. O leitor da genealogia fica surpreso com aquela coisa que salta aos olhos, porque todo mundo morreu e Enoque não morreu. Porque os outros, não diz o texto que eles andaram com Deus, mas Enoque andou com Deus. E a pergunta que o leitor exegeta, aquele que gosta de fuçar as minúcias do texto, faz é: da onde é que o escritor do texto tirou essa ideia, da onde ele tirou esse conceito? E quando você volta alguns capítulos atrás,
especificamente no capítulo 3 de Gênesis, você vê que Deus, todos os dias, no entardecer, ele vinha ao jardim para caminhar. Foi aí que aconteceu a narrativa da queda, lembra? Deus estava andando no jardim, o homem ouviu o barulho do movimento de Deus no jardim, e porque ele tinha pecado, ele fez o quê? Correu para trás da moita. Escondeu-se de Deus. Aquele com quem ele tinha sido criado para ter intimidade, ele faz o quê? Ele se esconde, ele se isola. Eu fico imaginando, antes da queda, como é que não era um papo de Adão com Deus naquelas caminhadas da tarde. E aí, Adão, como é que foram as coisas? Foi legal, Senhor. Foi tudo bem. Algum animal te deu trabalho hoje? Coisa pouca, Senhor. Os elefantes invadiram a plantação de tomates, mas a gente deu um jeito. Construí a primeira cerca, Senhor. Eu nem tinha ideia de cerca. Porque eu achei que no paraíso não tinha. Não, até no paraíso tinha que ter algumas cercas, algumas coisas. Afinal de contas, o homem tinha sido colocado no jardim para guardar o jardim. E para guardar, ele tinha que, inclusive, fazer cercas. Ele tinha que expandir o jardim. Ele tinha que levar a glória de Deus, que ele carregava na imagem dele, por toda a terra. Tudo aquilo estava no projeto de Deus, estava no planejamento de Deus. E ele compartilhava aquilo com Deus. Num dia, o homem pecou e ele se escondeu. Ele perdeu a comunhão com o Criador. No dia que ele perdeu a comunhão com o Criador, ele perdeu o sentido da sua vocação. Não só a vocação primária de andar com Deus, ele perdeu a vocação secundária, que era a missão que ele tinha que cumprir, que era levar o jardim até o fim da terra. Porque levando o jardim, crescendo, multiplicando, mostrando a imagem de Deus em todo lugar, ele glorificava o nome de Deus. Mas quando uma vocação se quebra, a outra também se quebra. E aqui eu falo para todos nós, eu falo para mim e falo para você. Sabe qual é a nossa tendência, quando a primeira vocação se quebra? É nos agarrar à segunda vocação como a tábua de salvação. E quando nós nos agarramos à segunda vocação, que é secundária, como tábua de salvação, sem que haja a primeira, a gente enlouquece. A vida perde o sentido, a missão perde o sentido, a vocação perde o sentido. E muitas vezes nós, mestres, professores, vocacionados, perdemos o sentido. Isso acontece com o professor, isso acontece com o pastor. É aí que nós temos as nossas crises. Está na moda agora de novo a palavra burnout. Quando a gente começa a queimar pelas duas pontas. Quando a gente começa a perder o gozo e a alegria na vocação secundária. Geralmente é porque a vocação primária foi para o espaço. A segunda vocação faz isso? Pode ser que ela contribua, mas o problema está na primeira, gente. Primeira vocação, aquela que nós temos primária dada para nós nas Escrituras. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus no ter comunhão com Ele. E o ter comunhão com Deus é o que agrada a Deus. Olha só o que o autor de Hebreus conclui a respeito de Enoque, lá em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o levara, o trasladara. Pois antes da sua trasladação, ele teve um testemunho. O testemunho foi de ter agradado a Deus. Como é que alguém agrada a Deus, gente? A gente só tem condição de agradar a Deus na pessoa do Filho dele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O próprio professor Bitum diz, eu já tentei, mas eu não consegui. E eu vou tentar de novo e eu não vou conseguir. Eu dependo de um terceiro nesse processo, que é aquele que me torna diante de Deus agradável por causa de um sacrifício
que ele faz. Então, esse é o começo da narrativa. E aí a gente vai ler nessa narrativa toda quantas vezes, não é, essa narrativa menciona a ideia de andar. Desde o capítulo 3, que eu já citei, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim. No Novo Testamento, sede, pois, imitadores de Deus como filho amados. Qual é a figura que o apóstolo Paulo está levantando aqui? Olha, Deus criou você, desde o princípio, para você olhar para Ele como pai, para você imitá-lo. E uma das primeiras coisas que uma criança tem o maior prazer de fazer é de poder andar com seu pai. Lá no jardim era para ser assim. Mas foi lá que o homem primeiro pecou, foi lá que ele primeiro negou a paternidade de Deus. Deus coloca o homem para fora do jardim, capítulo 3, versículo 24, diz que ele impede o caminho da árvore da vida. Caim, mais tarde, diz, olha, quem comigo estiver andando, me encontrar, vai me matar. Caim anda para longe da presença de Deus, e Deus chega a uma conclusão terrível no capítulo 6, diz assim, eu vou fazer desaparecer o homem da terra que eu criei. Tamanho é o estado de degradação, tamanho é a profundidade do estado de morte do homem, que não consegue mais agradar a Deus. Ele depende agora do Criador. Então Deus vai iniciar um processo inteirinho na narrativa de Gênesis, para mostrar como é que o homem anda com ele de novo. Então, quando a gente chega no capítulo 6, no versículo 8, texto e 9, diz, Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e ele andava com Deus. De novo, a narrativa é essa. A espiritualidade que é requerida de nós é essa, andar. E no caso de Noé, esse andar com Deus se traduziu de várias maneiras, obedecendo, confiando. Não adianta você dizer assim, não, eu vou andar com Deus, mas é o seguinte, Deus, eu vou ficar em desobediência mesmo, tá? Não funciona. Nós fomos chamados para uma vida, sim, de confiança, obediência, adoração, de pacto, de aliança, nunca sem problemas. A gente sabe como foi triste a história de Noé, assim como no jardim do Éden. Observem que o narrador chama a atenção para a mesma coisa. Lá no capítulo 3 diz assim, eu ouvi a tua voz porque eu estava nu, eu vazei na braquiara, como diz lá na minha terra em Goiás. Não é? No caso de Noé, a nudez tinha também a ver com o problema. Se pôs nu dentro da tenda e o filho, vendo a nudez do pai, aquela nudez que era natural lá no jardim, que era símbolo e sinônimo de intimidade entre homem, mulher e o próprio Senhor, agora torna-se sempre motivo de vergonha, pecado e maldição. Uma marca que vai continuar nas narrativas ao longo das Escrituras. Então, a gente aprende aqui, nessa primeira parte dos primeiros capítulos de Gênesis, que esse chamado para andar significa que Deus está disposto a andar conosco, e esse é a declaração da Bíblia de propósito. Para que Deus te criou? Se alguém te perguntasse, Deus me criou para andar com Ele. O que você está fazendo aqui? Eu estou aprendendo a andar com Deus, porque eu preciso andar com Deus para que haja propósito. Então, primeira coisa, continue andando. Isso significa que você vai errar, significa que você vai tropeçar, significa que você vai se esconder às vezes. E o que Deus está dizendo para nós é, continue andando, keep walking. Não pare. Eu tenho uma visão e eu tenho um alvo. Para quê? Próxima parte da narrativa vai nos apontar para isso. Deus nos chama para andar com Ele, para abençoar. Às vezes a gente tem a noção de que nós fomos chamados para ser abençoados.
Faz parte do pacote receber a bênção. Mas o alvo e o propósito é abençoar os outros. Nossa tradução em português não deixa enxergar de cara, quando no chamado de Abraão, que está aí projetado, quando Deus fala com ele, olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Adivinha qual é a raiz do verbo que está aí nesse texto? É a mesma raiz do verbo andar. Só que aqui ele está no imperativo, ele está no formato de uma ordem. Deus está dizendo, Abraão, anda, porque eu vou fazer de você uma grande nação, eu sim vou te abençoar, eu vou sim engrandecer o teu nome, eu quero que você abençoe, mas eu vou, no processo, abençoar todas as nações da terra. E esse verbo, quando o texto diz assim, partiu Abraão e partiram da terra de Canaã, todos eles estão conectados da mesma forma. Eles todos significam uma caminhada com Deus, um andar com Deus, um ir para o lugar aonde Deus quer que nós estejamos. A metanarrativa, ela se confirma no chamado de Abraão para que ele continue a andar na presença de Deus. Quando você lê a história de Abraão, você vai ver que a caminhada de Abraão não foi sem tropeços. Não foi numa estrada tranquila e lisinha, não é? Mas ele, ao longo da caminhada, ele foi abençoando pessoas. Ao longo da caminhada, ele foi interagindo com o homem, e quando ele agia de maneira obediente, ele obedecia. E aqui vem uma coisa importante, gente. A gente tem medo de falar isso, mas precisa ser dito. Quando Abraão pisava na bola, ele amaldiçoava as pessoas. Isso é muito claro, isso é muito nítido no texto. Tem algumas histórias que ficam claras. Ele amaldiçoa a vida de quem? De Agar. Ele amaldiçoou a vida do filho ilegítimo. Ele amaldiçoou a filha do faraó, a vida do faraó no Egito. Depois Deus resgatou essas coisas todas. Mas sempre que ele agia de uma maneira errada, aquele que era para ser canal de bênção, trazia maldição. Será que tem uma lição para nós aqui na nossa vocação? Nós chamados para abençoar, agimos de maneira errada, o que acontece? Nós amaldiçoamos a vida das pessoas. Chega num ponto, Abraão tinha 99 anos de idade, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou todo-poderoso. Você fica tentando consertar as coisas do seu jeito, quando eu sou Deus todo-poderoso. E aí Deus diz essas famosas palavras para Abraão, anda na minha presença, andar, viver ao lado, manter comunhão com Deus. Deus nos chama para abençoar as pessoas à nossa volta. Então essa é uma segunda marca, uma segunda característica dessa vocação primária que nós temos, que se traduz na nossa vocação secundária. A grande pergunta que eu faço para você como professor é, quando você termina uma aula, seus alunos pensam o quê? Fui abençoado ou fui amaldiçoado? Isso é um conjunto de fatores, não é só o conteúdo que você dá. Porque eu até acredito que se você for professor de matemática, poucos alunos se sentirão abençoados. Mas a grande questão é que você pode abençoar até na aula de matemática. Cálculo e integral. É possível. Porque faz parte da nossa vocação andar na presença de Deus para abençoar. Abraão é um exemplo de alguém que andou com grande compromisso diante de Deus. Deus fez uma exigência dele que, quando a gente lê na narrativa, parece uma exigência absurda, não parece? Olha, Abraão, quero que você pegue o seu único filho, o filho da promessa, o filho que você esperou junto com a sua esposa estéril, 25 anos para nascer, imagina a espera. Eu quero que você pegue esse filho e sacrifique.
E as pessoas acham, falar isso na cultura contemporânea, vai aí no pátio do Mackenzie e fala assim, olha, essa é a mensagem de Deus, você vai sair dali apedrejado, né? Mas Deus não estava pedindo de Abraão nada que ele não fosse ele mesmo fazer. Sacrificar o único filho. E essa é a grande lição. O texto diz que ele fez tudo aquilo numa caminhada. Andaram 3 dias, Deus diz, vai, anda 3 dias. Abraão pega o menino, pega a lenha, pega todas as coisas, diz que o pai e filho caminhavam juntos, eu fico imaginando o diálogo. O pai sabia o que ia fazer, a mãe não sabia, o menino não sabia. E naquela caminhada, ele pergunta, pai, eu não estou vendo o sacrifício. E a resposta de Abraão foi, Deus proverá para si um cordeiro. E o texto diz assim, e caminhavam juntos. Até na caminhada de sacrifícios, a gente precisa entender. Muitas vezes, nossa vocação secundária vai exigir de nós sacrifício. A pergunta é se nós estamos dispostos, nessa vocação, a viver com esses sacrifícios. Essa caminhada, ela rendeu tanto fruto, que Abraão foi chamado de amigo de Deus, não é? Ele é aquele que andou na presença de Deus, ele é parte da família de Deus, ele é aquele que está próximo sempre de Deus. Esse conceito, gente, ele vai se expandir para a caminhada do povo de Deus no deserto. Como é que funciona aquela caminhada? Deus vai, chama Moisés, diz, Moisés, conduz o meu povo para uma terra que é uma terra prometida, e Deus promete o quê? Eu vou andar com vocês. Eu vou andar com vocês durante o dia, eu vou andar com vocês durante a noite, vocês vão estar na minha presença. Esse mesmo conceito dessa mesma caminhada é o chamado de todo indivíduo. Salmo 1 fala sobre isso. Fala sobre o homem bem-aventurado, aquele que recebe o quê? Paz de Deus. O que é aquele que recebe, o bem-aventurado que recebe a paz de Deus? É aquele que se desvia de uma série de caminhos e segue um outro caminho. Só que nós precisamos ler bem o Salmo 1. Porque a gente lê o Salmo 1 e a gente olha para aquele Salmo, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém, etc. e tal. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. O ímpio não é assim, o ímpio é um cara lascado, não é? E a gente termina de ler o Salmo 1 e a gente fala assim, eu sou esse cara. E na verdade eu não sou o justo do Salmo 1. Se há um salmo que é messiânico, é o Salmo 1. Porque não há um justo sequer, exceto o Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu fui chamado para isso. E é nesse sentido que quando a gente chega lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que eu tenho que andar onde? Andar em Cristo. Andar nele. E quando você lê as narrativas dos evangelhos, é muito interessante. Parece que é um passo corrido. Jesus vai, Jesus volta, ele leva os discípulos, ele caminha com eles. Por quê? Porque nas situações da vida, ele vai ensiná-los. Ele vai torná-los discípulos. Ele vai fazer com que eles cumpram a missão. Essa é uma das características da própria igreja, não é? O livro de Colossenses, como eu disse, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Essa é uma das características que nós encontramos nos evangelhos o tempo inteiro. Essa é uma das características que nós encontramos no livro de Atos, a igreja caminhava, não é? E por fim, gente, essa é uma característica da nossa chamada grande comissão. A grande comissão começa com o mesmo verbo, ir, que é caminhar. E essa grande comissão que eu encontro no final dos evangelhos,
é a primeira comissão. Qual que foi a grande primeira comissão? Primeiro mandamento da Bíblia. Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nessa última grande comissão, ele diz assim, olha, eu quero continuar aquele plano, eu quero continuar aquele projeto, eu quero continuar enchendo a terra da minha imagem, eu quero continuar enchendo a terra da minha glória, mas eu faço isso através de vocês. Aí a gente imagina que o missionário é aquele de novo, né, que vai lá para o... Não, gente, o missionário é aqui dentro desse campus. É aqui que eu fui chamado para ser missionário. É nesse lugar que eu fui chamado para ser missionário. A minha missão está aqui. E eu, criado à imagem e semelhança de Deus, sendo conformado à imagem do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, mostrando para essa moçada, que também foi criada à imagem de Deus, que eles estão longe do caminho. Que eles precisam achar o caminho. Que eles precisam daquele que pega a mão deles e os leva pelo caminho. Esse é o que dá sentido à nossa vocação secundária. O crente não acha paz em cumprir a vocação secundária dele, se ele não entender, em primeiro lugar, essa vocação primária que lhes foi dada. E assim vivia a igreja no Novo Testamento, andando com Deus. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Essa é a sua missão aqui dentro. É isso que vai dar sentido de falarmos de confessionalidade, de missão, de cosmovisão. Isso tudo vem da Escritura, vem da palavra. Eu não preciso inventar nada para falar sobre esse tema, porque a palavra de Deus existe para nos trazer esse pleno, completo sentido do nosso chamado. Para andar com Deus, imitando seus passos. Sede imitadores de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus para andar no nosso meio, o Deus encarnado, para que nós pudéssemos reaprender o padrão do Éden e ir além. Aprender e ir além. E essa é a nossa primeira vocação, andar com Deus e fazer cumprir essa missão. Que fique essa como nossa mensagem para essa sexta-feira, daquilo que a gente vai ter que fazer, de todo o trabalho que a gente vai ter que recomeçar na segunda-feira, depois do Mackenzie Day e todas as outras coisas que Deus colocar no nosso caminho, que são muitas, não são? E essa é a minha oração também, que a gente redescubra o chamado primário, porque ele vai dar sentido a esse outro chamado, a essa vocação cultural, social, seja o nome que a gente der, porque é cumprir um papel que Deus nos deu. Amém? Que Deus nos abençoe. Ok. Diz o reverendo Gildásio que tem perguntas, se alguém tiver perguntas. Trocentas. Eu acho que, às vezes, a gente, quando fala sobre vocação, a gente tem alguns erros aí nos nossos conceitos. Toda a nossa vocação, ela, exceto a vocação primária, toda a vocação ela é subjetiva. Inclusive a vocação pastoral. Eu estou aqui na frente dizendo para vocês que eu sou o pastor Mauro. Eu nunca recebi fax, nunca recebi e-mail, nunca teve um Twitter, nem uma mensagem de WhatsApp dizendo, Mauro, você será pastor. E nunca vai ter. É uma vocação que tem que se confirmar ao longo do tempo. Um presbitério lá atrás disse que era, acho que o menino vai dar certo, não é? E agora, 28 anos depois, está funcionando. Mas eu posso, inclusive, a qualquer momento, negar essa vocação.
qualquer um pode negar a vocação. Existem vocações subjetivas, inclusive a pastoral, a meu ver, e aí eu posso ter múltiplas vocações, não é? Então, o ensino dentro de uma área, dentro de outra área, o grande sustento é a vocação primária, para qualquer outra vocação, né? E aí você pega, soma os talentos, e aí você vai dizer, olha, você vai funcionar para isso. E aí está a singularidade de cada um de nós, não é? Cada um tem coisas que são... Forma-se um pacote singular pela multiplicidade daquilo que nós recebemos. Nesse caso, você pode dizer que vocação e dom seriam sinônimos? Depende. Vamos lá, vamos por partes. A Escritura separa dom e talento de dom espiritual. Eu acredito que dom espiritual é a maneira como Deus nos usa no corpo de Cristo. Então, por exemplo, eu lembro de um velho professor que dizia o seguinte: quem é a pessoa mais apta em termos de vocação a se tornar um professor no futuro? O irmão mais velho. Por quê? Porque desde o começo ele vira professor, né? Ele ensina o mais novo. Ele tem melhor chance de ser professor do que o mais novo, porque ele começa mais cedo nesse processo. Então é uma habilidade, um talento que pode se desenvolver. Ok, eu tenho condição de ensinar aqui na universidade, mas eu sou um cristão, estou lá na igreja. Isso significa que eu tenho lá na igreja o mesmo dom de mestre, que é chamado pela Escritura? Nem sempre é uma coisa correspondente. Agora, a gente tem limitações também, às vezes, para enxergar a mensagem da Escritura. Tem algumas listas na Bíblia que são chamados dons espirituais, não é? Muita gente acredita que só aqueles dons que existem listados ali é que são dons espirituais. Eu não acredito que seja isso. Dons espirituais são os nossos talentos, com a habilidade que o Espírito Santo nos dá de colocar essas coisas juntas para que eu exerça esse dom no corpo de Cristo para a edificação dos outros. Então, nesse sentido também, cada cristão, ele é singular nos seus dons e talentos, porque ele é um pacote único de mistura daquilo que Deus deu de maneira especial para ele fazer, com os talentos que ele tem naturais, por assim dizer, não é? E as habilidades que ele desenvolveu ao longo da vida. Muitas vezes a gente não tem um talento e Deus dá um jeito. O caso mais notório na Bíblia é Moisés, né? Falou assim: Deus, mas eu não dou conta nem de falar. Falei, não preocupa não, filho, eu dou um jeito. Então, como Deus faz essas coisas, muitas vezes é muito surpreendente, né? Muito surpreendente. Às vezes a pessoa, professor, será que eu tenho dom de ensino? Eu falei assim, olha, eu estou testando há 28 anos para ver se eu ensino e alguém aprende. Se alguém aprende, eu acho que tem, mas que eu tenho isso carimbado na minha carteira de trabalho, não tem, não é? Tem que ver se aprende. Não é só gostar, é também resultado. Eu costumo dizer que existem vários tipos de vocação. Existe invocação, é quando o cara invoca que vai ser um negócio, e aí não tem quem tire isso da cabeça dele, não é? Nossa, é impressionante, isso acontece muito no ministério pastoral. E eu já convenci vários, falo assim, filho, você não dá certo, não vai dar, pode ir embora para casa, você não vai funcionar como pastor, você não tem as qualidades, não adianta. Às vezes eu estava errado, às vezes eu estava certo, mas eu estava cumprindo meu papel. Porque a melhor coisa é eu convencer o cara de que ele não pode do que deixar ele ir enganado, que aí é ruim. O segundo tipo é a vocação. Meu avô era isso, o meu outro... Então, você entendeu? Porque você vem com aquela idealização de alguma coisa que você viu no passado, você quer ser aquilo, não é? E a vocação, finalmente, que é quando o indivíduo diz assim, eu quero fazer isso, a Bíblia chama de aspiração. Você tem que aspirar a ser professor, você tem que aspirar a ser pastor, você tem que aspirar a ser presbítero, você tem que aspirar a ser político, não é? Alguma coisa você aspira. Quando você aspira, você olha para o padrão e critério da Escritura. Ok, a Escritura diz que isso é possível, e aí você se coloca a fazer e testa. Tudo é testado com o tempo.
tudo é testado com o tempo. Né? Muito bem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deus abençoe vocês, viu, gente? Então nós somos gratos ao reverendo Mauro pela palestra sobre vocação que nos trouxe. Muito oportuna, educativa e instrutiva para nós. Vamos ao sorteio. Alguém não preencheu o nome? Não? Então vamos lá. Então, alguém nos ajuda aqui? Alguém? Professor Nelson, Emi, põe o nome aí. E aí depois do sorteio nós oramos encerrando, viu? Mas já queremos aqui agradecer também o Emília e a Nathalie por colaborarem conosco nessa tarde. Diz que o caipira estava lá na roça, capinando, trabalho duro, ele olhou para o céu e viu as nuvens se formando e ele viu as letras se formando, VPB. Aí ele entendeu, olha, Deus está me chamando, me vocacionando, vai pregar a Bíblia. Que coisa boa, vou pregar a Bíblia então. E foi, mas era ruim, não dava certo. E aí depois alguém aconselhando ele falou, rapaz, vai plantar batata, meu. Então às vezes a gente tem que saber ler também. Todo mundo preencheu aí? Muito bem. Bom, nós vamos sortear. Eu vou sortear primeiro esse aqui. Tá bom? De John Lennox. Okay? Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Vocês já leram? Excelente, né? Excelente. Então, quem é o premiado aí? Quem vai nos ajudar? Mário Sérgio. Então mistura tudo aí, mistura tudo. Hoje, pela primeira vez no nosso grupo, a professora Renata, do Direito. Seja bem-vinda, muito bem-vinda, viu? Alegria tê-la aqui. Primeira vez também a Mariana conosco e a Dagmar. Vocês foram lá hoje no encontro das secretárias? Se quiser, eu posso acompanhar vocês lá no restaurante. A Dag. Isso. Quem é a Ana Cassu? Isso. Todo encontro ela é sorteada, né? Gente, a partir do próximo encontro, quem é sorteado não pode entrar mais. Brincadeira. Já tem? Troca com alguém aí. Vamos lá. O habitat humano. O habitat humano. Do Eber. Vamos lá? Quem é o próximo? Fala aí, Mário. Nathalie. Primeira vez que vem. As palmas aí para Nathalie. Mas merece, né? Cantou aqui, né? Cantou. O Emílio não merece ganhar nada, não, mas ela... Olha aqui, o livro Analisando a Crítica Marxista, do Dr. Davi, e já vem aqui com o autógrafo dele, com respeito e apreciação por seu trabalho docente. Então, quem é o? Nizam. Professor Nizam. Bate palma, mas ele já saiu, então perdeu. Perdeu o Playboy. Quem é o outro? Ele segurou. É mesmo? Tá bom. É Mário Sérgio. Vai. Vai lá, então, outro. Vai lá, a gente consegue um para ele depois. Deixa, a gente consegue. Vai lá. Marcelo Coelho. Hã? Depois deixa, a gente pega com o chefe depois. Vamos lá. Nelson, deixa também. A gente... Eita, o Nelson também tem...
do Dr. Alderi Matos, Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil. Excelente livro, viu? Fantástico, viu? Robson, cadê o Robson? São sempre os mesmos, gente. Nunca ganhei. Nunca ganhei. Nunca... Bom, e agora a Bíblia bilíngue. Vamos ver para quem vai ser essa. Mexe isso aí, mexe isso aí. Mexe isso aí, Mário, mexe isso aí. Vamos lá. Isso. É merecido, é merecido, é merecido. Depois da excelente devocional que ele nos fez hoje, é merecido. Viu? É isso, queridos. Vamos orar, reverendo. Acabou? Sorteio? Bom, tem um copo de água aqui. Vamos... Reverendo Mário vai orar, queridos, e vai agradecer e já... Sim. Mackenzie Day amanhã. Alguém não está sabendo do Mackenzie Day? Amanhã, né? Bora orar, vai. Deus amado, Pai Santo, Pai querido, graças te damos e louvamos, Senhor, o teu nome, pela bênção da vida, pela bênção da salvação. E por esse momento aqui, ó Pai, onde pela Tua graça e pela Tua bondade nós cremos que aprove ao Senhor, ó Deus, permitir esse encontro para nós. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós, aqueles, ó Deus, que vão voltar para a sala de aula ainda hoje, dá direção, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que vão trabalhar amanhã, Senhor, aqui, dá força e ânimo, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos, Deus, a Tua bênção também para a volta para a nossa casa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a gente, livra a gente do perigo, livra a gente do mal. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e guia, Deus, os nossos passos. Pai, essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.